Nós vamos continuar, né, o nosso assunto aí. Nós estamos no Tanar, né? Nós já falamos aí sobre vários livros. Falamos, se não me falha a memória, né? Nossa última aula, nós falamos sobre o livro dos Juízes e o livro de Ruth, como foi o desenvolvimento, né? Que esses livros eles têm o período em que eles foram desenvolvidos é o mesmo período dos Juízes, né? E nós temos aí como autor, né, por alguns estudiosos, a Samuel, né? Porque Samuel ele também está dentro deste período, tá? Samuel, hoje nós vamos falar sobre o livro de Samuel. Nós temos 1º e 2 Samuel, dentro da divisão do Antigo Testamento, né? Nós dizemos sobre o Antigo Testamento, nós temos 1º e 2 Samuel, nós temos 1º e 2 Reis, e nós temos 1º e 2 Crônicas, tá? Só que o que acontece? Isso aí é dentro da divisão nossa. Dentro da divisão judaica, esses livros eles não têm 1º e 2, é um livro só. É o livro de Samuel, livro dos Reis e livro dos Crônicas dos Reis. Não tem 1º e 2, tá? Então, essa divisão ela vai vir. Por que nós temos a divisão de 1º e 2? Ela vai vir a partir da tradução do grego, da Septuaginta. Então, a Septuaginta é que vai trazer essa divisão de 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, tá? Mas dentro dentro do cânon judaico, ele é tido como um livro só, tá? E o livro de Samuel é um livro de transição, tá? Como assim? Nós temos aí ele no período do juiz, tá? Ele é do período do juiz, ali onde vai estar ainda se desenrolando a história do juiz. Tanto é que nós vamos ver que Samuel ele vai ter 3 ofícios no seu ministério. Quais? Ele vai ser juiz de Israel, tá? Ele vai ser profeta de Israel e ele também será sacerdote de Israel. Sacerdote, haja vista que Samuel, ele não é da linhagem de Arão, ele não é da casa de Levi, como pode uma pessoa, sendo que o próprio Deus disse, né, que os levitas é que seriam os responsáveis pelo sacerdócio. Como pode isso? Por quê? Porque quando nós vamos para o livro de Samuel, nós vamos ver que Samuel, ele é uma providência divina para a correção sacerdotal. Por qué? Porque nesse período o sacerdote que está em exercício é a casa de Eli. A casa de Eli tem seus filhos Ofni e Finéias, que aprenderam todo o ofício sacerdotal, estão em exercício, tá? Eles estão em exercício sacerdotal, porque nós pegarmos dentro das entrelinhas do acontecimento, nós vamos ver que Eli, ele já está a jubilar, tá? Ou seja, nos 50 anos, o sacerdote ele vai servir até 50 anos. Quando ele chega na sua idade de 50 anos, ele vai ter que passar o sacerdócio dele para outrem, tá? Então aqui ele já tinha preparado seus filhos para dar continuidade ao ministério sacerdotal. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles eram indignos. E quando nós vamos para o texto, nós vamos ver isso lá. Nós vamos ver que os filhos de Eli, eles não fazem caso algum da santidade na casa de Deus. Eles vão prostituir dentro da casa de Deus, eles vão meter a mão nas ofertas no momento impróprio, tá? As ofertas elas fazem parte de uma providência divina de Deus para o sacerdócio, tá? Principalmente as primícias elas não são colhidas para o templo. As primícias elas são colhidas para o sacerdócio, tá? O sacerdote é que tem direito da primícia. É por isso que quando nós fizermos culto em nossas igrejas de primícia, a gente não está fazendo culto de primícia. Se eu faço um culto de primícia, aquilo que for arrecadado no culto de primícia, eu tenho que dar para o meu pastor. Ele é o sacerdote do momento. Tem que ser para ele. Então, mas o nosso culto de primícia que nós temos, pastor Valdir? O nosso culto de primícia, nós temos que usar um nome nosso. Qual? Social. É um culto de ação social, onde nós vamos arrecadar alimentos, né?
seja lá qual for o objeto, pode ser dinheiro também para ajudar a pagar a conta de alguém, na conta de água, se alguém está desempregado. Então a igreja ela faz o culto de ação social. Então, devido a essa falta de informação clara do texto, aí muitos colocam como culto de primícia, que na verdade o nosso culto de primícia, ele é um culto de ação social. A gente arrecada para ajudar alguém nas suas necessidades, tá? Isso não é pecado, a gente só está usando o nome no lugar errado. Mas na sua nuance, dentro da sua verdade, o culto de primícia, ele tem que acontecer para ajudar o sacerdote, o pastor, seja qual for aquele que está à frente do rebanho. Ele é o digno, tá, de receber essas primícias. Não sei nem por que eu entrei nesse caminho, né? Mas, voltando aqui para o texto, para o livro de Samuel. Então Samuel, ele vai ser uma providência divina, por quê? Porque ele vai nascer de um milagre. De Ana, né, que ela é mulher de Elcana, né, se me falha a memória aqui da casa de Efraim, fugiu aqui a memória. Então não tem nada a ver com o sacerdócio, mas Deus vai chamar Samuel. Então não importa se o camarada, né, não importa. Deus ele tem o seu povo escolhido. Mas se o povo dele não quer, a obra vai parar? Não, Deus vai escolher outro, Deus vai chamar outro, Deus vai chamar quem quer. Então Ana, quando ela faz um voto a Deus, ela fez esse voto para cumprir. E nós sabemos que voto é uma coisa muito séria, que não se deve votar. Uma pessoa que entra em voto, ela entra numa dívida com Deus. Então por isso que voto, quando a pessoa faz voto, ela tem que cumprir na hora. Não tem que, e hoje as pessoas não entendem como é que é esse negócio de voto. Eu vou fazer um voto a Deus acerca disso. A pessoa espera o milagre acontecer para pagar o voto. Não, está errado, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que se votar não está de pagar. Se você faz um voto com Deus agora, você tem que cumprir agora. Então nós aprendemos errado esse negócio de voto. Quando a gente vai para dentro da tradição judaica acerca de voto, o voto ele é algo perigoso para a pessoa. Não se sai fazendo voto de qualquer jeito. Se você fizer um voto com Deus, você tem que cumprir agora. E as pessoas não fazem. Quem quer fazer um voto com Deus aí? Faz um voto com Deus aí que Deus vai te abençoar. Aí a pessoa na inocência, não sabe dessa informação, vai lá, pega um envelopinho na maior inocência, precisando de ter uma necessidade suprida, de uma porta se abrir, de um milagre acontecer. Né? Então, quer dizer, a pessoa está aprendendo a barganhar com Deus, e Deus não barganha com ninguém. Mas Deus, ele ouve o voto, Deus, quando ele vê que o voto é sincero, que o voto há de ser cumprido. Mas espera aí, qual foi o voto de Ana? Se me deres um filho varão, ele não beberá vinho, não passará navalha sobre sua cabeça, ele será do Senhor todos os dias da sua vida. Esta é uma providência de Deus. Quando Samuel nasce, ela só esperou o menino desmamar, porque ela levou para o templo e disse, está aqui ele, ó. Esse aqui é da casa de Deus. Então ela cumpriu na hora. Nasceu o menino, ela já levou. Desmamou, já levou, entregou. A única coisa que ela fazia, que era de ano em ano, que ela subia para adorar o Senhor, ela levava vestes para Samuel. Era a única coisa. Mas ele era do Senhor. Foi uma providência de Deus. Por isso que ela cumpriu esse voto na íntegra. Por isso que Deus abençoou a vida de Ana. Deus abriu a amada de Ana. Porque, na verdade, quando ela vai dizer que ela era estéril, na verdade, o texto dentro do original vai dizer que a amada de Ana estava cerrada. Uma coisa cerrada não é uma coisa fechada. Uma coisa cerrada é uma coisa semi-aberta. É só você, às vezes, até soprar. Até o vento abre uma coisa cerrada. Então, o ventre de Ana estava cerrado pelo Senhor. Porque Deus é que ia... Andarabacalabassurinicandalabaxeia. Aleluia! Deus cerrou, Deus não fechou a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana para ele mesmo abrir esta madre e trazer aquele que ia substituir o sacerdócio da casa de Eli. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai dizer para Eli que a casa dele seria riscada da casa sacerdotal. Não teria mais ninguém. Então quem vai substituir o sacerdócio a partir do momento, será Samuel. E quando nós vamos para o livro, nós vamos ver que todo Israel vai ver que Deus confirmou Samuel como profeta do Senhor em todo Israel.
E aqui vai dizer que a palavra de Deus estava na boca de Samuel e nenhuma de suas palavras caía por terra. Então Samuel ele tinha esses 3 ofícios: juiz de Israel, tá? Sacerdote de Israel e profeta de Israel. Esses 3 ofícios estavam latentes e em pleno exercício na vida de Samuel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, no livro de Samuel, nós vemos uma transição. Primeiro, na sua própria pessoa, que é a transição do sacerdócio para a sua pessoa, tá? Mas vai ter mais sacerdote depois dele? Tem, porque a casa araônica, a casa levítica ainda está ali, tá? Só que devido não ter outra família preparada naquele momento, porque quem preparou foi Deus que preparou Samuel. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse na casa do Senhor. Então o ofício que era para Ofni e Finéias fazer de manter a lâmpada acesa, quem estava fazendo era Samuel. E é nesse exercício de Samuel, ele aprendeu tudo com Eli. O que ele ensinou para seus filhos, ele ensinou para Samuel na íntegra. Tudo passo a passo, sem errar em nada. Então por isso que Deus ele vai confirmar neste momento, tá? Nós vamos ver isso aí na questão de sacrifício, que depois ele vai fazer, e esse exercício dele que vai continuar dentro da casa do Senhor. Claro que depois vai vir outra casa sacerdotal e vai continuar o sacerdócio no Mishkan, que é o tabernáculo, tá? Porque até aqui, nesse momento, ainda não tinha o templo de Salomão. Então o Mishkan estava ali, né? É aquilo que nós conhecemos como tabernáculo de Davi e essa coisa toda. Mas, o que vai acontecer aqui? O que acontece aqui? É a transição, a primeira transição, é a transição do sacerdócio, da casa de Eli para a pessoa de Samuel, para ser sacerdote, diante do povo, tá? Aí qual a outra transição que vai acontecer, muito importante, e que também vai trazer um certo problema. Qual? É a transição da teocracia para a monarquia. Teocracia, ou seja, Deus governando. Monocracia, mono vem de único. Cracia, governo. Um único governo. Que único governo? Não era o governo do eterno, era o governo humano. Que as nações, o povo de Israel vai observar as nações e vai dizer: dá-nos um rei como todas as outras nações têm. Então a segunda transição que vai acontecer aqui é a transição do período dos juízes, tá? Para o período monárquico. Então Deus é aquele que governa, Deus é aquele que rege, é um governo teocrático, dominado por Deus, dirigido por Deus, assistido por Deus, cuidado por Deus. Deus é o provedor, Deus é o cuidador, Deus ele é o Melech Haolam, ele é o rei do universo. Melech Haolam, rei do universo. Então Deus ele é rei em Israel. Só que o que acontece? O povo está olhando as outras nações. E eles querem um rei, como as outras nações têm. Era pouco ter Deus como rei. E Samuel ele vai ficar triste com isso. Vai bater uma tristeza no coração de Samuel. Por quê? Porque quando o povo pede, porque na verdade, dentro desses 3 ofícios, o povo vinha à procura de Deus na vida de Samuel. Então Samuel fica triste. Samuel acha que o povo está o rejeitando. Deus vem e fala para Samuel: Samuel, não entristeças o teu coração, porque este povo não está rejeitando a ti, mas a mim. Mas faça o que o povo quer. O perigo é quando o profeta, perigo é quando o sacerdote, perigo é quando o juiz faz o que o povo quer. É um grande perigo. E aí o que vai acontecer? Deus vai permitir, mas a partir daquele momento, o que Deus dava para o povo vai dar para o rei. Vai começar a pagar imposto, tributo, manter a casa do rei, com escravos, com servos, tudo de graça. Deus dava tudo isso para o povo. O povo que é um reinado humano, então o que eles recebiam de Deus,
eles vão ter que dar para o rei. Tá? E aí vai se desenrolar aí a história que nós sabemos, onde vai começar a monarquia, através da pessoa de Saul, tá? De Saul. Então Saul ele vai ser o primeiro rei de Israel humano, seu homem. Tá? É o período teocrático, é o período monárquico, vai começar com a pessoa de Saul. Então, nesse período, várias coisas vão acontecer. Então, esse é um período de transição, né? Nós vimos aí a transição sacerdotal, nós vimos aí também a transição monárquica. Então, Deus ele vai agir aí através do profeta Samuel. Então, vamos aí, ó, Samuel, nossa lição 8, né? Aqui já colocando dentro do contexto na divisão do cânon judaico, tá? Já como 1º e 2 Samuel. Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Teve a tarefa de ungir 2 reis. Isso aqui é importante, por quê? Porque nessa transição, aqui ainda continua, nesse período, a terceira transição. A terceira transição vai ser a transição de rei para rei. Qual? Primeiro Samuel ele vai ungir Saul, tá? Porque o reinado de Saul aparentemente é um reinado que vai começar bem, porque ele começa humilde, mas no meio a arrogância toma conta do coração de Saul, porque agora ele é rei, agora o que ele fala na terra agora é lei, tá? O que ele fala dentro de Israel é lei. Só que quando ele começa, o reinado dele começa a cair em declínio, Deus já se proveu de um rei. Só que acontece, como Samuel, ele ungiu Saul como rei, Samuel ainda tem a esperança de que Saul mude o seu coração. Então Deus, ele vai falar com Samuel, Deus vai começar a mostrar, Samuel vai começar a ver toda a ruína de Saul, ele vai sentir o peso, ele já sente que Deus está começando a rejeitar, e ele começa a ficar triste. Aí Deus vai dizer, Samuel, até quando terás dó de Saul? Visto que eu já tenho me provido rei, enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé. Por que é que Deus disse vem? Aleluia. Olha aí, olha. Versículo 1, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Por que é que Deus não disse vai, mas disse vem? Porque Deus já está lá. Deus já está lá esperando. Vem, Samuel, enche o seu vaso e vem, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está falando com Samuel, mas já está lá na casa de Jessé esperando. Não, Samuel, você está demorando, meu filho. Enche esse vaso aí e vem logo. Eu já estou aqui esperando, rápido. Porque eu já me tenho provido. Aleluia. Aleluia. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Me tenho provido de um rei. E é ali que vai acontecer a terceira transição do livro de Samuel. Qual que é a terceira transição? Primeira transição, sacerdócio, certo? Segunda transição, reinado, de teocracia para monarquia. A terceira transição, de rei para rei. Saul deixará de ser rei e passa para Davi. Saul, ele é ungido por Samuel. E agora o próprio Samuel vai ter que ungir o segundo escolhido de Deus. Porque nós temos que entender que quem escolheu também a Saul foi Deus. Deus escolheu Saul. Tanto é que Deus, né, vai mandar ele, vai revelar que quando ele vai chamar, né, escolher casa por casa, família por família, Saul está lá escondidinho atrás da bagagem, vai estar escondido atrás da bagagem, vai lá, pega ele e traz aqui na frente. Então o próprio Deus vai
vai escolher Saul. Quem vai perder o reinado não é Deus que está tirando o reinado da mão de Saul. Ele próprio está rejeitando o reinado que Deus colocou na mão dele. Quando nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu não me lembro o versículo, né, o capítulo, ele vai dizer, eu acho que é esse lá mesmo, se não for lá é Coríntios, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus deu. Deus não é aquele que dá um dom para a pessoa e toma. Não, a pessoa que se desfaz, não quer ser usado, não quer pôr exercício, quer fazer o que quer. Não quer dizer que a pessoa... Não existe negócio de Deus ungiu e Deus desungiu. Deus não tira unção, não desunge ninguém. Ah, não, a pessoa mesmo é que deixa de pôr exercício. E dependendo da situação e declínio de depravação que a pessoa acontecer com a pessoa, acaba. Ah, Deus tirou, não. Quando Deus tira de alguém, Deus não tira para deixar sem, Deus tira para dividir. Moisés, separa 70 homens dentre o povo, e eu tirarei do Espírito que está sobre ti, e colocarei sobre cada um deles. Aleluia. Se Deus tira algo que Ele pôs na minha vida, é para colocar na sua, na do outro, na do outro, na do outro, na do outro. Isso chama de quê? Transição ou transmissão de unção. Transmitir a unção. Então Deus ele faz isso. Agora tirar o dom não. A pessoa é que vai deixar para lá. Não quer mexer com isso não. Quer profetizar nada, quer pregar nada, quer cantar nada, não quer nada de revelação, não. Está lá. Se nós vermos aqui, vai ter um momento que Davi ele vai se esconder. Quando ele está fugindo de Saul, ele vai para a escola de profetas. Ele vai para a escola de profetas, ele vai esconder na escola de profetas, cujo fundador é Samuel. O que vai acontecer? Davi está escondido. Aí Saul, sabendo que Davi está, ele vai enviar homens para pegar Davi. Quando esses homens chegarem, esses homens começam a profetizar e não voltam. E aí ele envia outros, esses outros vão lá, chega lá, começa a profetizar e não volta. Aí Saul, não é possível, eu vou lá ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que quando Saul entra, Saul começa a profetizar. Ai, mas Deus não tirou? Não! Não, gente. Porque o ambiente espiritual estava preparado. A unção, a graça, o poder, a glória. A doxa de Deus estava invadindo a escola dos profetas quando ele colocou o pezinho dele com a espada ou com a lança na mão. Aí ele se despiu. Quando a Bíblia está falando que ele se despiu, não é um ato dele ficar com as suas nádegas de fora, não. Ele simplesmente tirou a sua vestimenta de rei e começou a profetizar. Isso virou um provérbio em Israel. Está Saul entre os profetas? Está Saul entre os profetas? Não adianta, meu querido. Então nós temos que tomar, tem gente que tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque às vezes julga pela aparência, vê uma pessoa de qualquer maneira, né? Mas você olha assim, já tem aquele preconceito estabelecido na nossa mente de que tem certas pessoas que Deus não pode estar usando ela, não pode ser Deus, ela está na carne. Olha como é que ela está, olha a vida que ela vive, como é que pode, irmão? E outra coisa, tome cuidado, Deus não usa jumenta. Deus usou a jumenta, Deus não usa animal. A Bíblia diz, abriu a boca do mudo jumento que falou com voz humana. Deus deu a jumenta de Balaão propriedades de fala humana. Deus não entrou na jumenta e vou usar a jumenta. Deus não usa animal. Deus usa o espírito do homem. Paulo dizendo aos Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alamandarabacandaracia. Aleluia. 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 Então, é que eu estava vendo. Então quando Saul está ali naquela situação, né? Nós temos ali Saul naquela situação, tentando pegar Davi, mas o Espírito não era para o Espírito vir sobre ele, não, como não? Não era, por quê? Porque é um homem que lá atrás estava sendo acometido de um espírito maligno, que vinha sobre a vida dele, quando Davi tangilhava a sua harpa, o espírito maligno saía.
por causa da unção de Deus que estava na vida de Davi. E Davi, ele vai ter também este ofício profético, não de profetizar não de ser profeta como Samuel, mas um profeta de história, de unção, de graça. Os salmos são profecias. Quando nós vamos ler os salmos de Davi, nós temos ali profecias. É dentro dessa esfera profética que Davi está envolvido. E Saul, quando ele entra para matar, toma um som aí, ó. Começa a profetizar. Aleluia, aleluia. Então Deus é dependendo do ambiente espiritual, meu filho. Fica ligado que a graça de Deus vem, o poder de Deus vem, todo mundo profetiza, todo mundo fala em estranho, vai receber poder. Agora, se a pessoa vai deixar aquilo mudar o interior dela, a vida dela, ela fala assim, meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu não tenho condição alguma de estar recebendo de Deus, eu não sou merecedor, mas não somos mesmo, nós não somos merecedores de tamanha graça, mas a graça dele nos envolve, a presença dele nos envolve e a gente profetiza para a glória de Deus. Então é isso. Então tem essa terceira transição. O livro de Samuel é um livro de transição, tá? Então tem essa transição. A terceira transição é de rei para rei. Que Deus ele vai agora ungir, tá? Ungir Davi dentro da casa de Jessé como rei sobre todo Israel. Tendo que, presta atenção, para que quando Saul foi ungido, ele teve que ser ungido diante do povo. Porque até então, não tinha um exército estabelecido. O reinado era para que, através deste reinado de monarquia, pudesse se organizar um exército para a guerra. Tá? Um exército para a guerra. Tinham homens que tinham capacidade de guerra? Tinha. Mas uma organização militar ainda não tinha. Por quê? Porque Deus levantava um juiz, esse juiz organizava uma tribo e falava, vão lá e vão guerrear. É o que nós vamos ver para o Gideão. Tá? Deus vai dizer para Gideão, ó, chama aí o povo aí. Ele vai traz 32 mil e Deus não é muita gente. Separa, vai separando de 32 mil, ficou 300. Esses 300, dentro da orientação de Gideão, vão formar um exército. Esse povo tem consciência do que é um exército, mas eles não têm uma organização militar. Então isso vai começar através de Saul. Então Saul vai organizar, só que dentro da casa de Davi, os irmãos de Davi são soldados do exército de Saul. Para Saul, para um rei, transferir o seu reinado para outro rei, ele tem que fazer isso diante de seu exército. Porque a partir daquele momento, aquele exército vai ter que conclamar que aquele que está sendo ungido agora é o capitão dele. Lembra que os irmãos de Davi, quando Davi chega no campo de peleja, você já vai ser lá na frente, chega no campo de peleja, depois já foi ungido, chega no campo de peleja, aí eu bem conheço a presunção do teu coração, porque vieste ver a guerra, sendo que ele estava sendo afrontado pelo gigante filisteu. Só que Deus já tinha mostrado para eles que eles seriam subordinados de Davi. Tem muita gente que já viu o meu ministério, o seu ministério crescer. Mas não quer subordinar ele porque está com medo. Porque tem um gigante ali na frente, Deus já ungiu ele perto de nós. Deus falou, tá? Por que é que Deus fala assim, ninguém se assentará à mesa para comer enquanto ele não chegar? Por quê? Porque quando um rei recebia unção, o seu exército tinha que fazer um grande banquete. Aleluia. Está entendendo aí? Está entendendo aí? Um grande banquete. E quando aquele exército faz aquele banquete, eles estão dizendo, esse aí agora é o nosso general, é o nosso capitão, é o nosso rei, ele que vai dominar, ele que vai mandar. Se ele der um passo, a gente dá um passo. Se ele recuar, a gente recua. O que ele fizer, a gente faz.
Os irmãos de Davi não queriam fazer isso. Então Deus ele vai honrar Davi. Então nós temos a transição de reinado aí também. Então, seguindo ali o ponto que eu parei ali, então Deus vai ungir. O livro que leva o seu nome é igualmente importante ao ler a história narrada. Compreendemos como Israel deixou de ser um grupo tribal para se tornar um reino. Então vai passar aquela questão de 12 tribos para o reino de Israel. Então entra essa questão. Deus abençoe a todos vocês aí do Facebook. A visão panorâmica, nós temos informações básicas. Autor Samuel, a data de 1100 a 970 a.C. O alvo destes livros, ou deste livro de Samuel, mostrar a transição da teocracia para a monarquia e as outras transições aqui que eu citei. Versículos-chave, nós temos 1 Samuel 15, 22, né? O 15, 22, que nós temos aqui, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então esse versículo chave aqui, por que chave? Porque era nesse momento aqui que o reinado de Saul seria confirmado diante de todo o povo. Por quê? Porque na guerra, dentro de Israel, o costume era, ele não poderia sair à guerra sem antes o sacerdote fazer o sacrifício. O sacrifício para Deus. Como ele viu que o povo via, os exércitos começou a ficar meio desanimado, aí começou um soldado a ir para cá, um para lá, e ele viu que Samuel está demorando, Samuel está demorando, Samuel está demorando. Ele, o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar. Ele vai fazer uma coisa que ele não era incumbido para fazer. Então, a partir desse momento, né, ele vai perder, né, é aqui que vai acontecer essa transição diante de todo o povo, tá? Diante de todo o povo, e ele vai fazer esse sacrifício aí. E aqui Samuel vai dizer sobre isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Então tem muita gente sacrificando o próprio ministério porque não obedece. Tem muita gente com um ministério num altar errado. É um sacrifício de todo. O verdadeiro sacrifício a Deus é coração quebrantado, né? Espírito manso e reto, e Davi depois ele vai mostrar isso aí. E aí ele vai dizer, ó, no versículo 23, porque a rebelião, ó, para você ver, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tá? Então, o que é para a gente fazer, a gente faz. O que é para o outro fazer, deixa o outro fazer. Porque o nosso momento está na mão de Deus, né? Então é o versículo-chave, e um dos versículos-chave também, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel 7, 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Frisando que Deus, ele está falando isto com Salomão. Por que é que Deus está falando isso aí com Salomão, com Davi? Por que Deus está fazendo isso com Davi? Porque Davi, apesar de tudo aquilo que ele fez, né? Porque Davi, ele não deixou de ser homem. Ele era um homem de Deus, mas era homem, ele vai pecar. Isso aí nós vamos ver ali na questão ali depois, que ele vai, no capítulo 11, né, cometer aquele pecado com Betseba. Só que o que acontece? Ele vai reconhecer o seu pecado, se humilhar perante o Senhor, ele não vai tomar a mesma atitude de Saul, de fazer sacrifício por si próprio, não. Ele reconhece que ele é um pecador. Quando nós vamos para o Salmo 51, né? 51. Nós vamos ver a lamentação por causa deste pecado, o quebrantamento e qual é a postura que ele vai tomar. Então ele vai preferir obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque ele sabe que diante da transgressão, se ele não obedece, como nós vimos ali, né, no 16, no 15, se ele não obedece, ele entra num estado de rebeldia. Se ele entra num estado de rebeldia, ele entra num estado de idolatria, de pecado contra Deus. Pronto. Rebelião, né? Rebelião. Só que acontece, aí no Salmo 51,
ele vai fazer essa narrativa mostrando o que é que ele tinha a perder, além de seu reinado. Tinha algo muito mais importante em jogo do que o seu trono. E era isso que ele não queria perder. Vamos lá, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz a teus olhos o que é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, é aqui, ó, o fechamento, alegria da tua salvação. E sustente com o espírito voluntário. Olha o que ele vai dizer agora. Então, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque olha aí, olha a diferença de Saul, ó. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto, sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Por que é que ele vai frisar isso aqui? Porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Ele está lembrando da atitude que Saul tomou. E ele não tomou por igual. Então aqui nós vemos a postura, né, que Davi vai tomar. Então dentro desses versículos chaves, nós vamos entender o agir dessas transições que vão acontecer no livro de Samuel, e como Deus está tratando, como Deus está agindo, e como o Espírito de Deus também está trabalhando conforme o que nós vimos. O ambiente está preparado. Então é como eu vou me portar diante desse ambiente. Então o livro de Samuel vai trazer essas transições. Deus abençoe nosso irmão Daniel Lopes, nosso irmão Flávio, nosso irmão Leandro Leite. Deus abençoe, Leandro. Uma boa jornada para você em nome de Jesus. Então é a palavra-chave, né? Nós temos transição e aliança. Na transição nós já vamos ver aí essa mudança que a gente já estava frisando. E em 2 Samuel a questão da aliança, que onde vai desenrolar, né, essa aliança que Deus ele vai fazer com Davi. Primeiro Deus ele vai chamar Davi. Mas Deus vai estabelecer uma aliança com Davi aqui no segundo livro. Por quê? Porque Davi ele sabe que os dias dele vão chegar. Vai ser o período do momento da vida de Davi, em que o reinado dele vai crescer, ele está no reinado, ele vai começar a tomar posse, tá, das terras de Israel, ele vai fortificar todo Israel, e diante desse fortalecimento diante de todo Israel, o que Davi vai fazer? Davi então vai tomar a cidade de Jebus, tá? Quando ele toma a cidade de Jebus, que é Jerusalém, ele vai estabelecer ali o seu quartel-general. Então ele vai construir a sua casa. E quando ele olha para o Monte Sião, por quê? Salmo 51. Salmo 51. Ainda no 51. Aleluia. Ainda no 51, olha lá. Versículo 18. 51, 18. Salmo 51, 18.
Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica o que aí? Os muros de Jerusalém, de onde te agradarás de sacrifício de justiça, todos os holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aqui ele já, no Salmo 51, aqui ele já está falando desse momento em que a sua casa está fortificada, ele já tem um reinado, ele já tem uma cidade fortificada, que é Jerusalém, né? Que a gente vai, quando a gente vai para o hebraico, né? Que é Jerusalém, que é a cidade de pazes, duas pazes, porque nós aprendemos isso aqui, né? Jerusalém de cima e Jerusalém de baixo. Então, né? Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena, mas aqui nós temos a terrena. Celestial a gente vai ter lá no livro de Apocalipse. Então Jerusalém ela está no hebraico numa forma plural. Jerusalém é uma forma plural, ou seja, cidade de pazes, duas cidades de paz, tá? Então quando ele está fortificado, ele está olhando para a estrutura da sua casa e ele vai dizer assim: como posso eu habitar em casa e o meu Deus habitar em tenda? Vou construir para Deus uma casa. E aí quando ele tenta construir a casa, e ele já faz todo o projeto, todo o plano, tá? Já está tudo pronto, ele está com aquele plano todo, aí ele começa a entesourar para a construção, ele começa a poupar riquezas para a construção do templo, ele vai guardando madeira, ouro, prata, ele vai guardando isso tudo para construir o templo, a casa de Deus. E o profeta Natan diz: não, vai lá, faz tudo quanto está no teu coração. Aí o que Deus vai falar? Não. Volta. Você está falando que ele vai, eu falei que ele vai. Volta lá e fala com ele que ele é homem de mão de sangue, ou seja, ele é homem que derramou sangue, ou seja, ele é homem de guerra. Ele foi chamado para guerra. A transição dele não é de guerra para construir, ele não é construtor. Fala para ele que ele não construirá a casa a meu nome. Aí a aliança entra aqui. Diz para Davi que o descendente dele, aquele que vai sair dos lombos dele, construirá casa ao meu nome. A partir desse momento, Davi começa a poupar riquezas para a construção da casa de Deus. E o que é que vai... Aí vai surgir aqui o quê? O tabernáculo de Davi. Então Davi tem o seu tabernáculo, ou o seu, né? O tabernáculo é de Deus, Mishka é de Deus, né? Mas ele vai construir esse tabernáculo e vai continuar. Então quando ele olhou para o Monte Sião, ele olhava para o Monte Sião, ele via, né, a doxa, né, a glória, ele via a doxa, a glória de Deus, sobre o Mishkan, né, sobre o tabernáculo, e ele, um palácio, bonito, estucado, não pode. Por isso que aqui no Salmo 51 tem a citação de Sião de Jerusalém. Justamente por esse momento aqui. Então é aqui que Deus ele vai fazer essa aliança com ele. Quando nós vamos para 2 Samuel capítulo de número 7, nós vamos ver esta aliança se cumprindo do jeitinho que Deus falou. Então Deus vai dizer o quê? Que o reinado de Davi é um reinado de guerra, mas que o reinado do seu sucessor seria um reinado de paz. Quando Davi ouve isso, a Bíblia diz que quando Salomão nasce, Davi vai colocar este nome dele, de Shalom, que vem da raiz palavra Shalom. Salomão, que está no português, no hebraico é Shelemon. Shelemon, que vem da raiz hebraica da palavra paz, que é Shalom. Então Davi vai dizer, quando ele coloca o nome do filho de Salomão, dentro do hebraico que eu expliquei aqui, ele está dizendo que ele está profetizando que o reinado do filho dele seria um reinado de paz. Quando você vai para essa aliança que Deus fala, o reinado do teu filho terá paz. Você é homem de guerra, mas o reinado do teu filho será de paz. Então, se você ver, não tem guerra no reinado de Salomão, não tem uma espada arrancada ali. Só que ele arrancou lá para dividir um menino lá, que a gente conhece a história. Quando Deus vai honrar ele diante do povo. Só aquilo, mais nada. Não tem guerra no reinado dele. Então Deus fez essa aliança, aqui nós temos aliança, tá? Nós temos aliança aqui. Então quando Salomão, né, e quando ele dá o nome, aí ele fala, porque assim, você dava o nome para o filho, pegava o filho, levava para o sacerdote ou para o profeta
o profeta lançava a bênção, né? A bênção sacerdotal. Yevarechar Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav alecha, vechunecha, Yisar Adonai panav alecha, ve'aselecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, quando ele levantava a criança diante de Deus e impetrava a bênção araônica sobre a criança, aí Deus vinha e confirmava aquele nome. Só que quando o profeta Natan toma a criança nos braços, que ele vai impetrar a bênção araônica, aleluia, Deus disse, não, o nome dele será Gededias, que é Gedidas, que quer dizer amado de Jeová. Então Deus amou Salomão. E aí, aliança, tem aliança aqui. Só que Salomão ele vai pecar, vai cometer seus erros, como o pai cometeu, só que piores, tá? Piores. Então, alianças políticas vão acontecer com Salomão. Através dessas alianças políticas, Salomão vai trazer paz para o seu reino, mas também vai trazer destruição espiritual, que é onde vai o quê? O paganismo dessas princesas. Ele casa com a princesa, era assim, a princesa, ela casava com o monarca, mesmo que fosse por uma eleição política, ela vinha, mas ela podia trazer o seu culto também. Então o que essas princesas faziam? Traziam os seus deuses. Então já no período da vida ali de Salomão, seu reinado fortificado, Salomão começa a cair em idolatria, começa a pecar contra Deus por causa dessas alianças políticas que ele fez. Mas, a misericórdia de Deus é grande, né? A graça de Deus, a graça de Deus envolveu dentro dessa aliança. E Deus vai dizer, ó, por causa da aliança que tenho com teu pai Davi, não riscarei a casa, o nome da casa de Israel. Então o que vai acontecer? Aí nós vamos ter o quê? A divisão do reino de Israel. Segundo Samuel vai acontecer a divisão do reino. Vamos continuar aí. Já até atropelei aqui muitas informações sem a gente ler, mas tá bom. Esboço. Vamos ver lá a visão panorâmica. O esboço, nós temos a transição da monarquia, né? Ou seja, o juizado de Samuel. Nós temos a eleição do capítulo 8 ao capítulo 12 e a rejeição do capítulo 13 ao capítulo 14. Nós temos a transição em Siló, que é do capítulo 1 ao capítulo 7, então nós vimos lá a questão da transição sacerdotal, e nós temos a questão da eleição do chamado e da rejeição que vai se dar em Gibeá, do capítulo 8 ao capítulo 14 de Samuel. O pecado está no capítulo 15, tá? A transgressão. Reinado de Saul. Aí nós temos ali, ó, o reinado de Saul é rejeitado e o de Davi antecipado. Mas como assim antecipado? Peraí, vamos entender isso aqui. Antecipado na questão de unção, de separação. Deus ungiu Davi como rei, Deus antecipou ele como rei, mas ele só vai tomar o trono depois, muito tempo depois da morte de Saul. Por isso que às vezes tem pessoas que têm a unção, mas eles não têm paciência de esperar o momento certo de tomar posse desta chamada. Aí que Deus já me ungiu mesmo, negócio que eu fui no monte, Deus falou comigo, o Senhor já desceu ali, falou comigo, então eu vou abrir a minha, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não sei o que lá mais, e aí pronto, é vale, deserto, é problema, é prova, é luta, aí fica lá e quer poder, mas Deus, você não me ungiu, eu te ungi, meu filho, mas você não esperou meu tempo. Então tudo é no tempo de Deus. O negócio é o seguinte, Deus quando ele dá uma promessa para alguém, Deus ele sempre vai ficar frisando essa promessa no coração. Te prometi, eu sou contigo. No momento dele é que a coisa vai acontecer. Então Davi entendeu isso. Então, se Deus me ungiu como rei, ele vai me pôr no trono. Eu não vou tomar o trono por conta própria. E vai ter momentos que ele vai ter Saul na mão dele. Deus vai permitir Davi ter Saul na mão dele. Saul está querendo... Irmão, quem é aquele que
que o inimigo está na mão dele, ele não vai acabar com o inimigo. Davi falou, é agora eu já sou ungido mesmo, agora eu me viro rei, Deus entregou ele na minha mão, o soldado dele vacilou, vou passar a espada, não, ele cortou, né? Davi estava lá, Saul estava lá nas necessidades dele, Davi foi lá e pedacinho da capa, só gritou, ô Saul, cadê seus homens que estavam te guardando aí? Vocês não estão cuidando do seu rei, não, é aqui, ó. Aí quando eles viram o pedaço da capa de Saul na mão, Davi, pronto. Aquele espanto. Aí, né, a hipocrisia, ô meu filho, né, Saul falando com Davi, ô meu filho, volte para mim. Davi não era bobo, irmão. Davi não era bobo, ele disse, não, Deus não ungiu, no tempo dele a coisa vai acontecer. Então Deus, ele, então nós vemos aqui, o período ali foi o deserto, do capítulo 16 ao 31, né, o período local, né? A expansão do Reino Unido, aí vai aonde Davi agora já no reinado, ele vai conquistar as outras terras ao derredor. Davi sobre a bênção de Deus, Hebron, capítulo 1 ao capítulo 10, o pecado é o capítulo 11, onde ele vai cometer aquela fatalidade com Betseba e a questão de Urias. Davi sob a maldição, vai do capítulo 12 ao versículo 11, do capítulo 12 do versículo 1 ao versículo 11. Isso está do capítulo 12 também, vai dar um discorrimento, mas ele vai frisar o versículo 11, dá um discorrimento até o versículo 20. O apêndice, onde vai acontecer tudo isso? Como é que vai se dar tudo isso? Desenrolar de toda essa história. Davi, retrospectiva e prospectiva. Tudo em Jerusalém, do capítulo 21 ao capítulo 24. Visão panorâmica do livro, né? Samuel em uma sentença. Deus inclui a monarquia em seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas. Já? Era isso, mas vamos atropelar aqui só mais um minuto, que a gente também já começou um pouquinho meio tarde, né? Aqui só mais um pouquinho, tá depressa? Vamos seguir aqui, só para a gente fechar isso aqui. Vamos fechar essa aqui, ó. Tá quase acabando já. Razão da existência de dois livros, né? Que nós já falamos que dentro do cânon judaico é um livro só. Originalmente não existem dois livros de Samuel. Na tradução do hebraico para o grego, o número de palavras aumentou e os livros tiveram de ser copiados em dois rolos de pergaminho. Daí surgiram dois livros para cada. Então aí já explicada a dificuldade, por quê? O destaque, a oração de Ana, a gente vai desenrolar e vai começar o desenrolo de toda a história, que a gente já frisou tudo aqui. É uma das orações mais notáveis da Bíblia. Ela exalta o Senhor, declara seus atributos de Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, de santo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, de sábio, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, de soberano, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dono das riquezas, 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, e juiz, 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Os destaques do livro: a história de Samuel, nascimento e infância desse profeta. Samuel, ministério triplo, que eu já expliquei aqui. Uma palavra sobre Eli, que é a questão que ele vai insistir para ouvir o que foi que Deus falou com ele. Então, sabe o que você quer? Ó, Deus vai riscar a sua casa, pronto, acabou. Vai resolver com Deus. É complicado, né? Então, nós aprendemos uma coisa, né? Que hoje, os profetas de hoje, o ministério de profeta ainda existe. Está na Bíblia, o Novo Testamento nos mostra que ainda existe o ministério de profeta. Só que não é na questão de profeta escriturístico, mas de uma ação de Deus, como aconteceu no arraial. O ambiente espiritual preparou para que houvesse a profecia e o profeta. Essa relação aqui, ó, sobre a questão de Eli, é que muita gente quer que o profeta fale coisa boa. As pessoas estão correndo atrás de profetas e profecia. Gente, profecia e profeta está em evidência. Não de escriturística. Deus me revelou que esse livro aqui, não tem nada disso. Estou falando de Deus revelar o oculto, tá? Por exemplo, que só a pessoa e Deus sabe. Não é algo que está espalhado pela boca do povo. Não sei o que. Algo que a pessoa viu com os olhos. Não, isso aí não. É algo que está dentro da pessoa, só a pessoa tem, e só Deus sabe que está no coração dela. Então Deus vai trazer à tona tudo aquilo e mostrar para a pessoa a direção dele, tá? Em questão, quando a Bíblia vai dizer que a verdadeira profecia exorta, edifica e consola.
Aquela palavra exortar ali no grego não é exortar de chamar a atenção, é fortalecer. A profecia fortalece, edifica, consola. Quando, vamos aqui entender o que eu quis dizer isso. Aí as pessoas pegam nesse contexto, acham que Deus tem que falar só coisas boas. Mas profeta, a gente já aprendeu aqui, qual era a função do profeta? No período dos reis, qual era a função dos profetas? Deletar o pecado do rei e do povo. Claro que Deus às vezes usava o profeta para dizer, ó, Deus é contigo, mas na maioria dos casos era para deletar o pecado do povo e dos reis. Por isso a cabeça de João Batista foi parar no prato, né? Então aí, a questão da casa de Eli foi isso. Ele achou que Deus falou para você mesmo, numa esperança de que a casa dele continuaria. Deus falou que sua casa vai sair fora, não vai ter mais quem se assente, quem tome o principado da tua casa, não, já era, acabou. E de fato, acabou. Então a reação de Samuel à monarquia. Como foi que Samuel lhe deu, se deu com essa questão da monarquia, né? Nós vimos lá. Saul e Davi, podemos aprender muito com os contrastes, os contrapontos, né? O que um fez e o que o outro não fez. A gente até já frisou isso aqui. Entre os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, são amplamente contrastados durante todo o livro. Ou seja, as reações que eles tiveram, uma contraposta do outro. Saul é de Benjamim, 1 Samuel 9:1. Davi de Judá. Origem, né? Aparência, uma aparência exaltada, era um homem forte, né? A Bíblia diz que ele passava, né? Ele era alto, passava, né? Dos ombros, acima do povo. Davi não, Davi ele já era franzininho, pequenininho, então ele tinha, devido a essa postura física, Saul tinha um pouco de exaltação, mas a postura de Davi era elogiada. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 12. Atitudes que eles tomavam, a atitude que Davi e Saul tinham no momento do chamado. Procurava jumentas e pastoreava ovelhas. Profeta, quem agiu como profeta foi ao encontro do profeta. Saul foi atrás do profeta. Davi, o profeta, veio atrás dele. Fala. Eu sei que nós estamos atrasados aqui, mas... Não está atrasado não, a gente vai. Quando o povo vai, até os louvores falam que Davi estava trabalhando. Quando a gente vai olhar para o chamado Saul, Saul também está trabalhando, porque ele estava a mandado do seu pai buscando. Ele não estava de braço cruzado, não. E ele estava andando igual o louco para lá e para cá. Ele foi e falou, tem um homem aí que... Ele também estava trabalhando. Não fica chateado porque eu vou te falar, não. Só para você ver como é que foi esse trabalhar todo. As jumentas pertenciam ao pai de Saul. Mas o que aconteceu com as jumentas? Se perderam. Se ele estava cuidando delas, por que elas se perderam? E Davi? Estava de olho em uma por uma, não perdeu nenhuma. Quando sumiu, ele, opa, cadê minha ovelha? Um leão, peraí, vem cá. Um urso, peraí, vem cá. Né? Assim, não, estou querendo contra-argumentar só para você entender, entendeu? Porque o pai de Saul teve que chamar o negócio aqui, minha jumenta perdeu. Se eu ficar sem jumenta, você também fica, que é meu é seu, então vai procurar. E ele vai rodar toda a terra. Meu pai. O moço que estava acompanhando Saul tinha mais visão que ele. Como assim? Quando eles rodaram a terra, Davi desistiu quando os pegou a ovelha dele? Não. Mas Saul andou. Eu falei, o negócio é o seguinte, vamos voltar para casa, a gente não vai sair isso não, lá que você tem para lá. Não, tem um homem de Deus nessa cidade. E tudo quanto ele fala sucede assim, e nenhuma de suas palavras querem por terra. Vão procurar ele, vai mostrar para onde é que está. E Deus já tinha revelado. Mas
peraí, como é que eu vou procurar o homem de Deus, o vidente? Porque naquela época eu chamava de profeta, era conhecido como vidente, tá? Como é que eu vou chegar diante do vidente? Porque